Em 3 meses do fim do ano passado ao início deste, ocorreram 2 dos maiores assassinatos em massa da história moderna. Um deles você provavelmente conhece bem. Em um fim de semana de janeiro, forças de segurança iranianas atiraram em manifestantes em várias cidades e vilarejos por todo o país. Embora um apagão contínuo tenha dificultado a obtenção de números exatos, estima-se atualmente que entre 7.000 e 35.000 pessoas foram assassinadas, um ritmo e uma escala de mortes que superariam até mesmo o massacre de Srebrenica em 1995. Como em Srebrenica, os assassinatos de manifestantes iranianos ao menos chamaram a atenção mundial. Para o bem ou para o mal, a República Islâmica segue nas notícias desde então. O mesmo não se aplica a outro massacre recente, as atrocidades durante a queda de Al-Fasha, no Sudão, para as Forças de Apoio Rápido Paramilitares, RSF, em outubro do ano passado. No Irã e em Al-Fasha é quase impossível obter números exatos de mortos. Segundo a ONU, ao menos 6.000 pessoas morreram em 3 dias. Enquanto isso, um relatório apresentado ao parlamento britânico estimou que 60.000 pessoas morreram em 6 semanas. No cenário mais apocalíptico desse espectro, o diretor executivo dos Yale Research Labs disse ao New York Times que, abre aspas, entre 30.000 e 100.000 podem ter sido mortos em 6 semanas, sendo 60.000 um ponto médio plausível. Fecha aspas. Se confirmados, esses números máximos fariam da queda de Al-Fasha a ação mais sangrenta ocorrida neste século, comparável em velocidade e escala apenas ao auge do genocídio de Ruanda. Foram quase 21 meses de bombardeio para 60.000 mortes em Gaza. As forças de apoio rápido podem ter atingido esse número em 1/10 do tempo. Mesmo assim, essa atrocidade logo saiu das manchetes. Apesar da atenção inicial, o choque mundial com o massacre não gerou ação duradoura. E, na verdade, essa é a história de toda a Guerra do Sudão, uma guerra que começou exatamente há 3 anos, em 15 de abril de 2023, e rapidamente se tornou o pior conflito da face da Terra. Os fatos associados à guerra são difíceis até de compreender. Talvez 400.000 mortos até 14 milhões forçados a fugir de suas casas, mais de 60% da população enfrentando uma grave crise alimentar. Em certo ponto, números como esses se tornam impossíveis de processar para uma pessoa comum, então nosso cérebro simplesmente rotula como: nossa, isso é realmente ruim, incapaz de reagir de forma racional a tais horrores. E veja, poderíamos continuar. Cidades inteiras foram despovoadas e queimadas, e centros de tortura descobertos em áreas controladas pelo RSF, onde inúmeros civis desapareceram. Ou talvez o relatório recente da Médicos Sem Fronteiras, que documentou a epidemia de violência sendo cometida contra mulheres e meninas em Darfur. Um relatório que catalogou pelo menos 41 casos de combatentes do RSF e seus aliados, meninas com menos de 5 anos de idade. Vale lembrar que Al-Fasha não é o primeiro massacre desta guerra. Entre 10 e 15 mil pessoas também foram massacradas em 2 atrocidades separadas na cidade de El Janina, em 2023. Ou talvez possamos notar a crescente crença de que os assassinatos do RSF contra grupos negros por motivos étnicos, como Masalit ou Sakawa, em Darfur, provavelmente constituem genocídio. Mas agora, você provavelmente já entendeu o ponto. A guerra no Sudão está em um patamar diferente de qualquer outro conflito moderno. Embora a guerra na Ucrânia também possa ter produzido um número impressionante de vítimas, a diferença é que, com exceção do cerco de Mariupol nas primeiras semanas do conflito, aqueles que morrem em grande escala são, em sua maioria, soldados e mercenários. No Sudão, acredita-se que a maioria dos mortos sejam civis. Entre os conflitos do século XXI, talvez apenas a Guerra do Tigré possa igualar seus horrores. O objetivo deste vídeo não é sobrecarregá-lo com estatísticas deprimentes, mas, ao falar do Sudão, isso é um pouco inevitável. Não, com este vídeo, esperamos fazer 3 coisas. Primeiro, usar nossa pequena plataforma aqui no YouTube para tentar lembrar ao mundo, no 3º aniversário da guerra, que esse conflito ainda está acontecendo, porque nos parece insano que algo dessa magnitude esteja sendo ignorado. Segundo, explicar brevemente o contexto do conflito para quem ouve essa história pela primeira vez.
Terceiro, tentar fazer talvez a pergunta mais fundamental: por que tão poucos se importam? Vamos ao básico. Como esse conflito começou? A guerra resulta da disputa de poder entre duas facções armadas. As RSF, lideradas por um senhor da guerra conhecido como Hameti, e as Forças Armadas Sudanesas, GSF, sob comando do general al-Burhan. Enquanto as SAF são o exército oficial do Sudão, o ex-ditador Omar al-Bashir temia dar ao exército grande monopólio de armas, caso resolvessem usá-las para tirá-lo do poder. Então ele passou a promover as forças de apoio rápido. Originárias das milícias Janjaweed, responsáveis pelo genocídio em Darfur no início do século, as RSF são formadas principalmente por pastores nômades árabes. Embora o grupo tenha feito uma aliança em 2025 com a milícia Nuba, SPLMN, que está baseada principalmente no sul do Sudão, a principal base de apoio para os paramilitares sempre foi entre as tribos árabes de Darfur. Durante seu auge nos anos 2010, as RSF foram responsáveis não apenas por esmagar rebeliões em casa, mas também eram frequentemente enviadas em missões no exterior. O grupo participou da campanha conjunta da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no Iêmen, tornando-se favorito em Abu Dhabi. O principal papel do grupo era servir de contrapeso ao exército, garantindo que os generais não tirassem al-Bashir do poder. Tudo isso torna o que aconteceu depois irônico. Como este é um breve resumo em vídeo, não entraremos em detalhes. Se você quiser mais detalhes, publicamos uma análise aprofundada de 72 minutos sobre o conflito em novembro, que pode ser encontrada em nosso arquivo, caso isso te interesse. Mas a versão básica é que após décadas de governo opressor e má gestão econômica, o povo foi às ruas contra al-Bashir em 2019. O ditador esperava que o exército ou as RSF reprimissem a revolução, mas ambos se uniram aos manifestantes para removê-lo do poder. Em seguida, surgiu o otimismo. Criou-se uma estrutura de compartilhamento de poder com RSF, SAF e um elemento civil com assentos à mesa. O plano era que esse arranjo temporário levasse a um governo totalmente civil. Mas, como este vídeo trata da Guerra Civil do Sudão e não da transição democrática, você já deve imaginar o que aconteceu depois, certo? À medida que o prazo para o governo civil se aproximava, a SAF e as RSF decidiram que governar seria muito mais fácil sem civis, e então os removeram em um golpe de Estado em 2021. Mal haviam cessado os estertores da democracia e as tensões já começaram a surgir entre o exército e os paramilitares por questões como a integração das RSF sob o comando militar. Apesar de várias tentativas de negociação, logo ficou claro que um confronto estava se formando entre as tropas do general al-Burhan e os paramilitares de Hameti. Finalmente, em 15 de abril de 2023, esse conflito irrompeu bem no centro da capital Khartoum. Mesmo com o esperado domínio aéreo da SAF para uma vitória rápida, embora sangrenta, as RSF usaram defesas antiaéreas do grupo Wagner e neutralizaram a ameaça. Os paramilitares tomaram a capital, obrigando al-Burhan e a liderança da SAF a fugir para Porto Sudão, na costa do Mar Vermelho. E assim começou o que pode muito bem ser a pior guerra do século XXI. Agora, queremos enfatizar novamente que esta é a versão extremamente simplificada, o equivalente geopolítico a tentar resumir Proust em menos de 15 segundos. Não citamos vários outros fatores que impulsionam essa implosão nacional, como os fortes ressentimentos entre as periferias, como Darfur e a elite ribeirinha de Khartoum. Não discutimos o papel da religião, com as RSF buscando se mostrar seculares, ao contrário das SAF, que têm ligações islamistas. Espero que ao menos seja uma visão geral suficiente para começarmos a abordar a questão maior de hoje. Por que após 3 anos de intensos combates, tão poucos parecem se importar? Não estamos sendo levianos. Durante a guerra, pesquisas sobre mídias e declarações oficiais mostram que o Sudão é citado bem menos que Ucrânia ou Gaza. Estudo de 2024 revelou que o New York Times citou a Ucrânia, em média, 13 vezes mais que o Sudão. Estudo do Charbit apontou que, no primeiro aniversário da guerra, mais de 100 mil matérias mensais foram publicadas por grandes veículos sobre Ucrânia e Gaza. O Sudão, por outro lado, teve só 600 matérias mensais.
A diferença de atenção é real, e entender por que é um grande desafio. Uma teoria recorrente é o racismo. Todas as pessoas morrendo no Sudão são vistas no Ocidente como negras, mesmo que possam se identificar de outro modo. Defensores dessa teoria dizem que pessoas em países ricos do Ocidente ignoram vidas negras ou africanas e focam sua atenção em outros lugares. O contraponto é que há muitas evidências históricas de que o Ocidente se importa com mortes de pessoas não brancas. O genocídio de Darfur, cometido pelas milícias que formaram as RSF, virou causa célebre nos Estados Unidos. Quem se lembra do terremoto no Haiti, em 2010, também recorda a onda de doações que veio depois. Só os americanos comuns, não governos ou instituições, doaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares do próprio bolso para ajudar uma nação que é 95% negra. E então, tem Gaza. Embora a maioria de nós provavelmente já tenha esquecido disso por enquanto, houve uma tendência em espaços progressistas, em 2022, de afirmar que as pessoas só se importavam com a guerra na Ucrânia porque pessoas brancas estavam morrendo. Eis uma citação da NBC poucos dias após o início da guerra. As atrocidades na Ucrânia receberam ampla cobertura em todo o mundo, mas essa cobertura revelou o racismo flagrante e as atitudes tendenciosas em relação ao valor ou à falta dele da vida não europeia. Fim da citação. O que, se você comparasse apenas a cobertura da Ucrânia e do Sudão, ainda poderia soar plausível, mas tal comparação seria totalmente desonesta, dado que a guerra que recebeu a maior atenção na década de 2020 aconteceu em Gaza, uma guerra na qual os que morriam não eram europeus brancos, mas sim palestinos. Tudo isso é uma maneira bastante longa de dizer que existem muitos contra-exemplos à ideia de que o Sudão está fora do radar mundial simplesmente por causa do racismo. Agora, isso não quer dizer que não tenha nenhum papel, só que essa tendência de culpar tudo pelos preconceitos dos brancos pode ser um pouco simplista. Isso nos deixa com algumas opções para explicar a diferença de atenção. A mais convincente talvez seja que o conflito é complexo demais para o leigo entender. Enquanto a guerra na Ucrânia tem um mocinho claro em Kiev e um vilão claro em Moscou, o conflito sudanês é caótico e marcado por atrocidades de todos os lados. Como fazemos questão de ressaltar, as SAF podem estar lutando contra uma milícia genocida que escraviza e abusa de mulheres e meninas, mas isso não os torna anjos. As forças da SAF bombardearam repetidamente áreas civis, atingiram mercados lotados com ataques aéreos e contam com grupos islamistas armados que realizaram execuções sumárias de prisioneiros. Eles são preferíveis às RSF? Sim, 100%. Isso desculpa os próprios crimes de guerra bem documentados deles? Não, nem de perto, claro que não. Além dessas duas principais forças, também existe um caleidoscópio de milícias armadas, como as Forças Conjuntas, que são aliadas da SAF, e a SPLMN, que está alinhada com as RSF. Qualquer relato detalhado da guerra, portanto, exige muita explicação de contexto. Isso antes mesmo de entrarmos no papel dos atores externos e suas próprias motivações complexas. Isso inclui os Emirados Árabes Unidos fornecendo armas e equipamentos às RSF em troca de ouro sudanês saqueado, além de países que ajudam as RSF, como Etiópia, Chad e o leste da Líbia, sob comando do general Haftar. Depois, aos países que apoiam a SAF, como o Egito, a Arábia Saudita, a Turquia e cada vez mais a Somália. Para complicar ainda mais, algumas dessas nações têm facções dissidentes que apoiam o outro lado. Então, o governo federal da Etiópia está se inclinando para o lado das RSF, enquanto alguns dos rebeldes tigreus do norte do país estão lutando ao lado dos militares sudaneses. A Somália tende a apoiar a SAF por receio de que aliados das RSF, como a Etiópia, ameacem sua integridade territorial. Se você não acompanhou tudo, não está sozinho. Por isso, muitos veem desinteresse nessa guerra. Explicar isso para espectadores distraídos por tantas coisas é uma tarefa difícil. Em certo momento, as pessoas simplesmente param de prestar atenção, como você talvez tenha feito no parágrafo anterior. E isso nos leva a uma possibilidade relacionada. Simplesmente, há coisas demais acontecendo neste momento. Quero dizer, só em 2026 vimos o presidente da Venezuela ser sequestrado, o Irã massacrar seus próprios manifestantes e os Estados Unidos ameaçarem anexar a Groenlândia.
Paquistão e Afeganistão entram em guerra. Cartéis paralisam grandes áreas do México. Os Estados Unidos, meu Deus! Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã e Israel invade o sul do Líbano. Tudo isso enquanto a guerra na Ucrânia segue, junto a outros temas geopolíticos relevantes, como as eleições na Hungria. Em certo momento, tudo isso se torna exaustivo, até mesmo para pessoas como nós, que fazem isso profissionalmente, acompanhar tudo. Para a pessoa comum sentada em casa, também preocupada com seu emprego, sua hipoteca, sua vida. Será mesmo surpreendente não termos energia para acompanhar o conflito no Sudão? Mas embora isso seja indiscutivelmente verdade, não explica a falta de envolvimento de diplomatas e líderes mundiais, sabe, pessoas que deveriam se importar com esse tipo de coisa. Porque institucionalmente, nossas elites têm feito um péssimo trabalho em relação ao Sudão. Nos Estados Unidos, o governo Trump nomeou Mossad Bolos, ex-empresário, para encerrar a guerra. O especialista em Sudão, Cameron Hudson, disse que ele é claramente despreparado para o cargo. Sem surpresa, Bolos tem se mostrado tão bom em negociar o fim da guerra no Sudão quanto Steve Witkoff tem sido em negociar o fim da guerra na Ucrânia. A Europa, por sua vez, está tomando a medida admitidamente criativa de realizar uma conferência de paz em Berlim, para a qual nem a SAF nem as RSF foram convidadas. Aliás, isso merece uma salva de palmas irônica. Quanto ao Reino Unido, o governo se recusou a proibir as RSF, uma designação legal que colocaria os paramilitares ao lado do Hezbollah, do Grupo Wagner e da Palestine Action, tornando crime apoiá-los por qualquer meio. Isso, apesar de investigações recentes do The Guardian terem revelado redes de recrutamento das RSF baseadas em Londres e propagandistas de alto escalão do grupo operando em cidades como Sheffield. Mais uma salva de palmas sarcástica para o Reino Unido. Isso não é só fracasso institucional e ignorância no Ocidente, mas no mundo todo. A ONU não impediu os assassinatos em Al-Fasha, mesmo após meses de alertas de especialistas de que as RSF provavelmente cometeriam crimes de guerra se tomassem a cidade. A União Africana esteve ausente e sem disposição para agir contra um genocídio em seu próprio continente. O grupo de 4 países que lidera as negociações de paz, formado por Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Egito e Arábia Saudita, ficou praticamente inoperante devido à crescente rivalidade entre Riad e Abu Dhabi. Isso destaca um dos principais problemas dos esforços de paz no Sudão. Muitos países ricos ou influentes estão profundamente envolvidos na guerra para quererem pará-la. Para os Emirados Árabes Unidos, a vitória das RSF torna-se essencial para sua estratégia na região do Oriente Médio e Norte da África, onde atuam como patronos de forças seculares ou não islamistas. Isso deixou a Arábia Saudita e Egito ainda mais determinados a impedir sua vitória. Com o fortalecimento desses blocos, mais atores regionais se alinham. Israel e Etiópia com os Emirados, enquanto Turquia e Paquistão apoiam os sauditas. Agora, várias nações poderosas investem no resultado da Guerra do Sudão, dificultando ainda mais qualquer ação. Em um mundo sensato, haveria um esforço para interromper a rede dos Emirados que abastece as RSF, mas os Estados Unidos querem manter alianças no Golfo, enquanto grandes nações europeias como a França vendem armas para Abu Dhabi. Tenho certeza de que, se você conversasse com Macron ou Marco Rubio, eles concordariam que a Guerra do Sudão é horrível, mas provavelmente admitiriam que não é prioridade estratégica máxima. Que o Oriente Médio, para eles, tem prioridade sobre a guerra civil que consome esse país do Nordeste da África. De forma sombria, essa pode ser a resposta para a nossa pergunta de hoje. Talvez poucos se importem com o Sudão porque o consideram sem importância. Parafraseando Neville Chamberlain, eles veem isso simplesmente como uma briga em um país distante entre pessoas sobre as quais nada sabem. Chamberlain, é claro, estava falando sobre a região dos Sudetos em 1938, cuja anexação pela Alemanha nazista logo transformaria esses eventos aparentemente sem importância na maior crise que a Grã-Bretanha já enfrentou. Agora, só um tolo sugeriria que o conflito do Sudão atingirá o nível de impacto global da Segunda Guerra Mundial.
mas seria igualmente tolice o mundo continuar ignorando-o. Eventos recentes no Oriente Médio mostram que nosso mundo interligado possui pontos de pressão onde pequenas tensões podem gerar impactos globais. Então, o fechamento de um estreito no Oriente Médio pode fazer os preços do gás dispararem em Iowa ou causar uma crise de GNL na Índia. O Sudão está ao lado do Mar Vermelho, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, e agora países-chave do Golfo e do Chifre da África estão mais envolvidos em sua guerra, aumentando os riscos. Em resumo, um colapso ainda maior do Sudão em instabilidade pode ter efeitos colaterais que se espalham muito além de suas fronteiras, de maneiras que ainda não podemos prever totalmente. Pode ser moda no momento o mundo ignorar essa guerra tão devastadora, mas isso não significa que as consequências não vão, um dia, nos afetar a todos. Obrigado por assistir.